Bom dia a todos. Peço a caridade de vocês de entenderem minhas dificuldades de ficar em pé, então eu tenho que fazer sentar a palestra, tá bem? Eu sou uma pessoa extremamente agradecido às oportunidades que tive em minha vida de assistir palestras. Quando nós adentramos, eu e minha esposa, a Casa Espírita, para o senhor Hugo Gonçalves, em Cambé, Centro Allan Kardec, sempre foi assim, uma satisfação muito grande para mim, uma emoção muito grande ouvir palestras, e até hoje é. Eu considero o momento de palestra um momento muito especial, tanto da espiritualidade para nós, quanto entre nós aqui na Terra, na busca da espiritualidade. Então é de lá para cá e é daqui para lá. E o papel do expositor, do responsável pela mensagem, o papel é muito peculiar. E ontem eu estava refletindo sobre esse tema e me perguntando o que cabe ao expositor. Ao expositor cabe o papel de um carteiro, é um mensageiro. Então eu fiquei mentalizando o correio aqui que tem na estrada, não sei se hoje fechou, ali na estrada da UEL, ali tem aquele imenso prédio do correio. Eu fiquei imaginando os expositores espíritas, como se estivesse num departamento ali parado, aguardando que alguém fosse chegar e falasse: ó, leva essa mensagem para nós. Então qual que é a maior dificuldade para o expositor? É saber qual que é a mensagem que ele vai levar. Então enquanto não chega na mão a mensagem para entregar, ele é só o mensageiro, ele só vai levar a mensagem. Não foi ele quem escreveu a mensagem, não foi ele quem criou aquela temática, ele só está levando. Então é interessante porque na véspera de toda a palestra eu tenho a bênção de ter recebido das mãos do seu Hugo, que se empenhou muito para que eu entregasse essa tarefa da exposição desde 87, 97, 2007, 31 anos, né? Foi em abril, dia 27 de abril de 87, minha primeira exposição, meu primeiro trabalho em carteiro, né? Carteiro do além. E o seu Hugo foi essa pessoa que, vendo as nossas mazelas, dificuldades, ele dava trabalho, dava serviço. Vai trabalhar, vamos trabalhar, ele falava, vamos trabalhar. Se você chegasse lá para o seu paizinho, eu não estou bom, vamos trabalhar, eu tenho trabalho sim, ele dá serviço. E esse trabalho, ele sempre me fez muito bem, porque você tem que estudar muito. Você não pode levar uma mensagem que você tem que entregar verbalmente sem ter lá lido. Você não pode entregar uma mensagem que você tem que transformar em palavras suas sem ter estudado. Então quem ganha é você, é quem trabalha. Se vocês tiverem a oportunidade de aceitarem essas tarefas, aceitem, gente. Porque ela não faz de você uma pessoa especial, ela torna um momento especial para você que está aqui. Então ontem eu estava lá no balcão do correio pensando o que eu vou falar, o que eu ia falar hoje. Mas nesses dias muitas coisas aconteceram que já foram me preparando para esta manhã. E uma delas foi assistir o filme da vida. Foi um filme maravilhoso, um filme de 3 horas, dividido em 2 partes, encontrei no YouTube, sobre a vida de Santo Agostinho, um dos responsáveis pela codificação do Espiritismo. Ele, São Luís e tantos outros, muitos anônimos, da Pleiade da Verdade, escolhido por Jesus para ditar a Allan Kardec essas informações tão essenciais para a evolução, compreensão e maturidade do espírito humano. Então eu fui tentar entender quem foi Agostinho, o bispo de Hipona. E eu tinha já um vínculo psicológico, emocional muito grande com a história de Agostinho, porque quando eu adentrei a Casa Espírita, uma das primeiras obras que me marcou muito foi essa obra chamada A Vida Extraordinária de Jesus Gonçalves. Por quê? Porque Jesus Gonçalves foi um manceniano, ficou conhecido como o poeta das chagas redentoras. Poeta porque escrevia, ele era dramaturgo, ele era músico, ele era poeta, ele era uma alma elevada. Mas no passado
ele fora Alarico, o rei dos visigodos. Quem disse isso? Ele mesmo, através de Chico Xavier. Então, quando ele conta a saga dele como anceniano, ou descobrir-se com uma doença que na época era chamada de lepra, porque não tinha cura, ou ser arrancado da sua família e jogado dentro de um leprosário, como era chamado os hospitais colônias no início do século passado, porque tinha que afastar os portadores da hanseníase. Hoje a gente chama de mal de ânsia e trata em casa. Mas era uma situação muito delicada, e eu me sensibilizei muito com a história, me identifiquei muito com a história, e me comoveu muito na história de Jesus a conversão dele. Ele se converte durante um velório da esposa dele lá na colônia em Pirapitingui, quando uma médium, muito amiga dele, mas que ele era ateu, vem dizer que o espírito da esposa estava ali, do lado do corpo, perfeitamente lúcida, um espírito que foi se desencarnando com a doença aos poucos. Ela teve um câncer, a esposa dele, e que estava ali querendo dizer algumas coisas para ele, foi ditando coisas que só os dois conheciam, só ele e a esposa, e ele ficou encismado com aquilo, e foi procurar entender. E foi quando deram a ele o livro Céu e o Inferno, de Allan Kardec, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, e ele pôde entender que aquele mal que ele carregava, aquela doença, não era um castigo divino, mas sim uma consequência das suas próprias imprudências e da vida atribulada negativamente no passado. Então aí ele percebe que Deus sempre foi justo, que na verdade ele era o responsável pelo próprio sofrimento. E aquela conversão me marcou, porque quando ele se torna espírita, ele funda dentro daquela colônia espírita, lá em Pirapitingui, um centro espírita chamado Santo Agostinho. De onde que ele foi tirar o nome Santo Agostinho? Ele era ateu. Ele disse, como é que ele vai escolher o nome de Santo Agostinho? Acho até que foi em Padre Bento, em Guarulhos, que ele criou esse centro. Depois que ele foi transferido para Pirapitingui, quando fechou o Padre Bento em Guarulhos. E nessa história de Alarico, que ele escreve através de Chico, dizendo, Chico, fui Alarico, rei dos visigodos. Aí ele corrige e brinca. Na verdade, Chico, fui Alarico leproso. Hoje eu sou Jesus, o rei. Quer dizer, que a lepra que transformou ele no rei que ele deveria ter sido, quer dizer, na alma pura, vamos dizer, purificada, transformada, pura, não, elevada, né? Então ele confidencia. E Agostinho, esses dias, assistindo muito, emocionei muito. Gente, a história é muito bem feita, é bem histórica mesmo, está dividida, tem em duas partes de 1h30 cada uma. Está em HD, a imagem no YouTube, maravilhosa. Os artistas, eu acho que eu reconheci dois, não tem nomes famosos, mas as imagens, a cena, a criação, trazer de volta aquela época, as vestimentas, tudo muito, muito real. E Agostinho, depois de sua conversão, que também ele era ateu, né? A mãe dele lutou tanto para transformar Agostinho que transformou logo num santo, quer dizer, já não foi só, não deu só uma melhoradinha, né? Ela conseguiu transformar Agostinho no Santo Agostinho, em que ele se tornou. E ela foi canonizada por causa disso. Se vocês procurarem a história de Santa Mônica, a mãe de Agostinho, ela não tem milagres registrados no seu nome, que é o que a Igreja Católica procura para canonizar as pessoas, né, os espíritos. Não tem o milagre, foi transformar um filho rebelde e ateu num santo, porque ela não fez Agostinho se transformar realmente na água por vinho, né? E Agostinho, nos seus últimos dias de vida, com 75 anos de idade, ele estava dentro daquelas muralhas de Hipona, onde ele era o bispo, e estavam cercados há vários meses pelos bárbaros. Eles chamam no filme de vândalos, que seria uma outra tradução da palavra da época para bárbaros, que os romanos chamavam de vândalos, os bárbaros. Vários meses eles cercaram aquela muralha, então não entrava comida, eles cortaram a água que vinha, era trazida por aquedutos, eles cortaram, então aquele povo que vivia dentro de Hipona foi morrendo, passando sede e fome, e foi perdendo a força interior, e vendo aqueles bárbaros fazendo aquela barulheira durante meses lá fora, se preparando para atacar com a fama, para atacar com a fama de serem extremamente belicosos, agressivos.
muito perversos, né? Não perdoavam crianças, mulheres, judeus, nada. Matavam, violentavam, faziam o que faziam. E perguntaram para Agostinho o que ele poderia fazer. Convidaram-no para sair daí, para fugir. Lógico que ele não fugiu. Eram os últimos dias dele aqui na terra e ele tinha consciência do seu dever para com o seu povo. Então ele tem a ideia de visitar o acampamento dos bárbaros. E quando ele adentra esse acampamento, está tudo registrado aqui, né, histórico. Esse filme ele narra com nitidez, né, com detalhes. Ele adentra, ele vai estar diante de quem? De Alarico, Jesus Gonçalves, o nosso Jesus Gonçalves, reencarnado depois de várias reencarnações mal sucedidas. Aqui o iluminou foi a de Jesus. E ele encontra Alarico, e ele diante de Alarico ele faz uma proposta que foi assim por ascensão moral mesmo. Então aquela grandeza moral. Allan Kardec pergunta no Livro dos Espíritos qual que é a postura dos espíritos inferiores diante de espíritos muito elevados. E os espíritos da Pleiades, da verdade, respondem que a superioridade espiritual é inquestionável, é quase insuportável, eles se rendem. Então ali você tem o rei dos bárbaros diante de Alarico, um bispo de uma igreja que era o bispo daquela cidadela, né, romana chamada Hipona. E ele fala assim, veja bem, Alarico, ele fala para Alarico, todos nós sabemos que você vai ganhar essa guerra, que você vai entrar e vai tomar posse dessa cidade. Só que eu pergunto a você, você quer entrar e tomar posse dessa cidade como um bandido ou como um rei? E Alarico, ele se sente um rei, ele sabe que ele é um rei. Ele diz, por que, Alarico, se você entrar fazendo o que você sempre fez, em todas as cidades que você destruiu e dominou, ele tinha destruído várias cidades da Grécia, Cartago, Constantinopla, várias cidades ele já tinha invadido e dominava, né? Com aquela ânsia aguerrida daquele povo bárbaro. Ou você quer entrar como um rei, ser respeitado pelo povo que você vai dominar? Então ele olha para Agostinho e pergunta, mas o que eu faria para ser diferente? Respeite o povo que você vai dominar. Comece libertando aqueles que você já tem como escravo aqui dentro. Cada um que saía para fugir, eles prendiam, estavam com preço, não é escravo, estavam em gaiolas. Comece libertando os presos que você tem aqui, devolva-os à cidade, que você vai dominar. Eles vão ser seus prisioneiros. Deixe-os viver a vida como seres humanos e você vai ser o rei deles. Entre como rei. Então a história registra, se vocês forem procurar nas bibliotecas, que a entrada de Alarico, pela primeira vez na história desse rei, guerreiro, foi a primeira vez que ele entra numa cidade sem ser perverso, poupando crianças, jovens, mulheres, a igreja. Então quem entrava na igreja era poupado de toda aquela perversidade. Dominou a cidade, mas como um rei. E com a ação de quem? De Agostinho. Então agora quando Jesus está lá naquela anciania, sem cura, numa época sem remédio, vendo seu corpo ser carcomido, quando Jesus está lá naquela revolta contra Deus e de repente ele acorda para as verdades eternas e vê que a lei de Deus é justa, que não era Deus que estava punindo, na verdade ele havia tido muitas encarnações como oportunidades de redenção mal sucedidas, inclusive uma com o cardeal Richelieu na França. Ele e Divaldo Pereira Franco foram dois irmãos, companheiros naquela época. Ele, o cardeal Richelieu, Divaldo Eminência Parda. Divaldo conta isso em palestra. O padre José, que está no livro de Aldous Huxley, que é um escritor americano famoso, conceituado por livros que foram best-seller, que tinha uma afeição pela história do padre José, estudou a vida do padre José e escreveu um livro chamado Eminência Parda, que era o apelido do comportamento desse padre José, porque ele ficava por detrás de Richelieu como orientador espiritual. Por isso que era chamado de Eminência, porque era um sacerdote. Parda porque ficava nas sombras, ficava escondido, ficava atrás, mas responsável
por muitas coisas. Então veja bem, o cardeal Richelieu está na última obra de Manuel Filomeno de Miranda, na figura de Jesus Gonçalves. Quem foi o médico? Divaldo Pereira Franco. Então eles estão trabalhando juntos até hoje. Divaldo, quer dizer, Richelieu e Padre José estão juntos. Divaldo Pereira Franco, isso não é nenhuma novidade. O Divaldo fez seminários contando a história dele, como o Padre José, quando ele criou os conventos na França, os nomes dos conventos, que ele foi visitar agora nesta vida, quando ele criou naquela época. Então isso tudo está registrado. Então, o Jesus Gonçalves se converte no do centro espírita chamado Santo Agostinho. De onde ele vai tirar? Se não lá dos refolhos da sua memória espiritual. Quer dizer, chama o centro espírita, dá o nome de um santo. Logicamente, ele lendo as obras espíritas, ele vai ver assinado muitas mensagens de Santo Agostinho e ele imediatamente se identifica com aquelas mensagens, porque o espírito dele conhecera pessoalmente Agostinho, o bispo de Hipona. Então, o que eu pensei em fazer aqui é um trabalho que essa é só a introdução, gente, mas o trabalho é curto, fique tranquilo. Eu pensei em 1988, há 31 anos atrás. Eu e o seu Hugo, minha esposa, o seu Hugo, a dona Dulce, nós fomos conhecer o Hospital Colônia Espírita Pirapitingui, que era muito famoso por causa do Jesus Gonçalves. Jesus Gonçalves modificou a visão dos ancenianos através de cartas ao movimento espírita, às autoridades da época, porque naquela época eram proibidas as visitas aos ancenianos, porque a doença era considerada contagiosa, eles não entendiam o mal de ânsia, não entendiam as micobactérias como tratar. A hora que descobre uma sulfa, trata ela. Imagina, né, gente? Uma sulfa. Você toma lá 1 ano, 2 anos tomando sulfona e você se liberta de uma doença que foi estigma da humanidade. Quando eu fiz a matéria para o Imortal, ó, essa matéria, essa folha tem 31 anos do Jornal Imortal, né? Eu tinha 31 anos a menos aqui, nessa foto aqui. Então eu até trouxe uma matéria de um eminente estudioso, de um cientista da Organização Mundial de Saúde, que fala sobre a hanseníase. Ele era presidente da Comissão de Hansenologia da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, onde ele diz: a hanseníase é uma doença como outra qualquer, é uma doença do soma, do corpo, né? E aí ele deixa eu colocar isso aqui. E daí ele diz assim: a lepra é uma doença, é um estigma, é uma doença social, uma doença moral. Quando você fala leproso, você já está estigmatizando alguém, já está afastando alguém da sociedade, como se fazia na época de Jesus aparecer. Então eu escrevi esse artigo, mas o mais interessante é que eu, o seu Hugo, a minha esposa, a dona Dulce, fomos conhecer a gente chamava naquela época, 30 anos, ainda de leprosário, mas eram colônias, era uma vila, tinha 5 mil habitantes mais ou menos, de todas as religiões, tinha igreja, tinha templo, como é que chama de protestantes, templos protestantes, tinha centro espírita, e tinha vendinha, tinha uma cidadezinha, só que é isolada. E as pessoas que iam tendo alta, elas voltavam para a sociedade, ali perto de Itu, que fica Pirapitingui, iam para Sorocaba, Itu, mas eram estigmatizados, porque as lesões dos ancenianos eram muito conhecidas na região. Quem olhava para alguém que tinha sido internado sabia muito bem que a pessoa tinha tido lepra, hanseníase, por causa das lesões que carregava, mesmo tendo alta. E esse senhor que nós chegamos no quarto de Jesus Gonçalves, onde ele viveu, e estava sentado um senhor com um radinho, a cama dele aqui, um guarda-roupa aqui, um banheirinho aqui, uma mesa aqui. Esse era o quarto do Jesus Gonçalves e agora do José Roberto. José Roberto Estevão Aparecido da Costa, se não me engano, né? Estevão Aparecido Costa. Já tinha uns 50 anos de idade, se ele estiver encarnado hoje, tem 80 anos, eu tinha 30 anos, 32 anos de idade. Então estava aquela mesa, um bule de café, ele com aquele radinho, enquanto aquele que se vai sintonizando com dificuldade, né? E entramos, pedimos licença, ele falou: não, aqui meu quarto é de todo mundo, porque todo mundo quer conhecer o quarto onde Jesus Gonçalves viveu.
E aí entramos, começamos a conversar, de repente eu percebi que tinha ali uma mina de ouro, tanta informação da vida dele. E comecei a perguntar, e aqui está a entrevista, né? Comecei a perguntar, seu Zé Roberto, o senhor está internado aqui há quantos anos? Eu falei, não sou internado, mas já estou de alta há 28 anos. Eu falei, o senhor está a passeio? Não, eu moro aqui, eu não quis sair daqui. Minha família é boa, bem de vida, temos até uma fazendinha em Minas, tenho carro próprio, tudo, mas quando eu saí daqui, eu gostava tanto daqui, que eu pedi para, eu entrei e fiquei, tá na entrevista, fiquei como, deixa eu achar o termo que ele usa, escondido, ele disse, porque lá no meio de 5 mil pessoas, dá para se esconder, né? E ele ficou lá, morando 3 a 4 anos, sem que ninguém soubesse que ele estava morando lá dentro. Quando as pessoas o viam, achavam que estava visitando, né? Porque era um lugar que ele tinha muitos amigos, mas estava morando lá. E daí ele conta que um dia descobriram que ele estava lá vivendo como inquilino mesmo, né? Aí os dirigentes do tal chamaram e falaram, não, eu não tenho. Minha família tal, ele já tinha tido 2 esposas, tinha filho, estava casado de novo, 3ª vez ele foi. E daí ele foi para Sorocaba, voltou, tiraram de lá, e ele conseguiu com amigos, através de um posto de saúde, uma internação por problemas sociais. Ele conseguiu ser reinternado no hospital por carregar o estigma da hanseníase. Então aí os dirigentes falaram, nossa, você é esperto, eu falei, fique tranquilo, eu vou ser muito útil aqui, porque vocês nem sempre têm funcionários para fazer tudo o que precisa. Eu tenho uma Kombi, posso ir para a cidade, o que vocês quiserem eu compro, trago, eu ajudo no hospital, fico ajudando, porque na colônia de ancianos tem os pavilhões daqueles que estão limitados, sequelados, que não conseguem mais se alimentar, não conseguem mais pegar um garfo, uma faca. Então alguém tem que dar na boca. Você acha que vai ter funcionário num hospital público para fazer isso? Então esse era o trabalho dos... Aí quando abriram os portões dessas colônias para visita, que era proibido, foi Jesus um dos responsáveis, e conseguiu a permissão do governo para que as famílias pudessem visitar. Aí passaram a ter voluntários que passaram a ir lá oferecer, colocar na boca das pessoas os alimentos, o suco, que eles não tinham condições de sozinho tomar. E o Zé Roberto ficou internado nesse pavilhão quando era criança. Então eu perguntei para ele, quantos anos você foi internado? Com 5 anos. A primeira internação, ele ficou até os 9 anos de idade internado. Então eu perguntei, então foi muito sofrido, se foi arrancar, eu pensava na história do Jesus arrancar da família, o quanto sofreu. Imagina uma criança de 5 anos, falou, nem senti, porque eu queria ser médico, desde pequenininho, eu já falava com meus pais que eu queria ser médico. E quando o médico do posto descobriu que eu estava com a lepra, que era chamada na época, ele foi muito tranquilo e disse para meus pais que eu teria que ser levado para a colônia, que não tinha tratamento. Aí ele olhou para mim e falou assim, o que você quer ser quando crescer? Eu falei, médico, então você vai estudar, vou mandar você para um hospital, você está. E eu fui aqui para estudar medicina, 5 anos de idade. Ele achou que tinha ido para o hospital para estudar medicina, e foi feliz da vida. E aí eu falei, mas na hora que você chega aqui, você não, porque eu estava lá, né? Eu falei, a hora que você chega aqui, chegou, não assustou, nem deu tempo. Aqui existia um médico muito humano, o Dr. Lauro de Souza Lima. Dr. Lauro tinha um amor pelas crianças, eram mais de 1000 crianças naquela colônia. E muitas que eles chamavam de reativada. A hanseníase ela tem várias formas, nem todas contaminam. Aliás, a maioria não é contagiosa. Tem o bacilo, né, de Hansen lá, que é a micobactéria do pré, mas a manifestação nem sempre é contagiosa, então tem a forma indeterminada. Hoje eu estou desatualizado, na minha época a gente estudava, tinha a dimorfa, a indeterminada, tinha a vlichoviana, que era mais agressiva, essa que fazia as pessoas ir perdendo parte do organismo e era que contagiava, né? E quanto mais estivesse em atividade, eles chamam de reativo, quer dizer, que ela recolhia e voltava, né? Recolhia e voltava, até que surgiram os remédios. Então eu falei, você não tinha medo de pegar? Ele falou, não, o doutor Lauro Souza Lima, ele tratava a gente de um jeito que a gente nem se dava conta de que estava enfermo. Então eu vivi 4 anos aqui dentro sob a tutela do doutor Lauro Souza Lima.
Aliás, ele que disse para mim no começo da entrevista, aliás, eu preciso contar a história do Dr. Lauro, professor. Eu falei, gostaria sim de ouvir, e ela está na entrevista. Porque daí eu perguntei, mas e você? Daí você voltou para cá, voltei com 9 anos, voltei para casa, segui meus estudos. Só com 18 anos eu me dei conta que a lepra tinha voltado, que a hanseníase tinha voltado. Porque eu fui fazer o exército e o coturno machucava muito. O meu pé formava bolhas e eu não sentia. Que perde totalmente a sensibilidade. A hanseníase, ela tira a sensibilidade quando ela é cutânea. Ela tira a sensibilidade da pele, a pessoa, você pode queimar ali que a pessoa não sente. E daí ele falou, percebi que a doença tinha reativado e fui convocado a voltar. Mas ele já foi interessado. Com a visão que eu tinha de que ter ficado 4 anos lá eu gostava, eu falei, eu vou voltar para lá, vou fazer um curso de enfermagem. E aí vou ajudar lá dentro. Olha, já com 18 anos ele já foi com a ideia de ser útil. Então ele foi para lá por cartas. Hoje é ensino distanciado, né? Ele por cartas ele fez o curso de auxiliar de enfermagem. E onde que era o laboratório de aprendizado dele? Era lá dentro do hospital. Então ele ia fazer os curativos com o pessoal dos auxiliares de enfermagem, ele ia junto. Mandava como currículo para lá para ganhar, receber o diploma, se formou como auxiliar de enfermagem, se tornou um braço direito, ele não ficou inativo. Então ele casou, descasou, como é do jeito de ele falar, né? Casei, descasei, depois casei de novo, então viveu uma vida normal, né? E eu falei, e daí? E o espiritismo entrou na sua vida? Não, sem o espiritismo, da segunda internação, teria sido muito difícil. Eu padeci muito aqui com os sintomas da minha doença. E não fosse a doutrina me dizer que eu precisava passar por aquilo, porque se não precisasse eu não estaria ali. Ou então teriam remédios que me tirariam aquelas dores, que ele teve muitas dores, né? Então eu com a doutrina eu aprendi muito. Eu falei, e o senhor não era espírita de família? É assim que é entrevista, viu? Você faz a pergunta, depois vem a resposta, né? O senhor não era espírita, né? A história do espiritismo na minha vida é muito curiosa. Porque eu era congregado mariano. Minha família toda católica, a família de esposa toda católica. E um dia, nas visitas que eles já recebiam, vieram os parentes da minha esposa me pedindo para conversar comigo. Eu falei, o que é? Olha, nós descobrimos que a nossa filha está frequentando um tal de espiritismo aí dentro da colônia, na colônia, né? E eu queria que você fosse e proibisse ela. Ele falou, deixa comigo, é hoje mesmo. Como ele eram todos conhecidos de todos lá dentro, ele sabia quem que era o presidente do centro, pelo nome, uma pessoa que ele respeitava, sabia os dias da reunião, se informou, confirmou. Ele falou, vou deixar minha esposa aí, que ela dava uma desculpa e saía naquele dia e voltava 2 horas depois. Ele falou, vou lá, vou pegar ela no flagrante, né? Então ele foi, ele disse que eu entrei naquela sala, era de noite, estava escuro, tinha uma luz, 2 luzes, as luzinhas acesas, tá? E eu sentei lá no fundo, para ficar vendo. Tinha uma mesa lá na frente, estava cheio de gente sentada. E eu fiquei lá no fundo observando a reunião espírita. E eles fizeram uma oração. E de repente eu vi que abriu uma porta, fazer igual aqui, abriu a porta e entrou uma pessoa. Não foi treinado, né? Mas não está aparecendo na câmera, acabou de entrar o Marcelo. Abriu a porta e entrou. Então ele conta que lá do fundo ele via abrir uma porta, entrou uma pessoa vestida de modo estranho e sentou. E começou a conversar com alguém ali na mesa, conversar, e ele levantou e voltou pela mesma porta. Daqui a pouco abriu uma outra porta do outro lado, entrou uma outra pessoa vestida de uma outra forma, muito esquisita. Depois que eu descobri que eram roupas antigas, de épocas muito antigas. Entrou, sentou, conversou. Foram os 4 ou 5 que entraram e saíram. Quando terminou a reunião, que acendeu a luz, eu nem lembrava que eu tinha ido buscar minha mulher. Eu ficava olhando porque não tinha porta lá. Falei, de onde que eles entravam? Ele ficou se questionando. Aí, às vezes, ele foi lá falar com a mulher dele, que ele foi buscar para tirar lá de dentro, ele foi falar com o dirigente da reunião. Ele chegou para o dirigente e falou, olha, tinha 2 portas aqui e entravam gente, sentavam, aí o dirigente olhou para ele, né? Ele contando, ele olhou para mim e falou, você viu?
Falei, aí eu vi. Aí ele chamou a médium da casa e falou, ele também vê espíritos. Aí que ele se deu conta de que ele era médium, vidente, e ele não sabia. Aí ele conta que a segunda reunião de além de, então, ao invés de tirar a esposa, ele que virou espírito, começou a frequentar a doutrina espírita, se tornou espírito numa hora muito importante na vida dele. Então ele conta, o seu Zé Roberto, que na segunda reunião ele adormeceu na mesa. Ele até se envergonhou quando acordou, mas daí os dirigentes falaram, não, você não estava dormindo, seu pai se comunicou por você e mandou te dizer, ele era inconsciente, mesmo inconsciente. Quer dizer, ele dormiu, o pai dele se manifestou por ele, deixou uma mensagem, pediu que... Aí eles ditaram a mensagem para ele, porque ele não ouviu, e aí que ele se deu conta do que é uma mediunidade, né? Estava pronta, latente, dentro dele, só esperando um momento oportuno. Aí eu vi, né, bastante, nós que estávamos ali na entrevista, quem lembra, nós vimos, por causa ele contava de um jeito muito engraçado, e ele disse assim, sabe, eu fui lá, sabe como aquela pessoa que vai buscar lã e sai tosqueado? Eu fiz o que aconteceu comigo. Quer dizer, eu fui buscar lã e saí tosqueado. Quer dizer, como quem vai cortar a lã no carne dele e no fio lá os pelos dele, né? Quer dizer, eu fui lá para tirar minha esposa e acabei saindo de lá espírita, né? E dali ele começou a frequentar. Aí eu voltei então e perguntei para ele, quem é o Dr. Lauro de Souza Neto? Ele fala, então, quando nós éramos crianças, o Dr. Lauro era uma pessoa de um amor por nós tão grande, que ele motivava tanto as crianças que tinham condições. Então tinha campeonato de futebol de salão lá dentro, a gente jogava, e ele era corintiano, então ninguém queria ser de outro time, as crianças tudo queria ser o Corinthians. Então quando tinha campeonato era Corinthians 1 contra Corinthians 2, contra Corinthians 3, porque ninguém queria ser de outro time, porque ele era corintiano. Dr. Lauro, todo mundo amava o Dr. Lauro. E um dia o Dr. Lauro conhece uma médica, cientista, especialista em ancianologia, mas cientista, pesquisadora, e ela conseguiu um convite da ONU para ir para os Estados Unidos, concluir seus estudos, convite extensivo ao Dr. Lauro pela experiência, pela bagagem de anos dele dentro de um hospital colônia, com toda aquela experiência de tratamento de criança, depois que os remédios surgiram, com a evolução, os casos estudados. Então eles foram, então estava com a passagem comprada de Itu ali em Viracopos, são poucos quilômetros. Você sai da Castelo Branco, hoje você entra em Salto de Itu, ali já está em Viracopos, e ali perto, que era a colônia de Pirapitingui. Podemos até depois ver no Google Maps, é pouca coisa, 40, 50 quilômetros. E daí ele conta que o Dr. Lauro foi convidado e eles marcaram o casamento. Ele, Dr. Lauro, passado a noiva dele. E daí Dr. Lauro ficou muito constrangido de se despedir das crianças. Então ele fez uma opção, ele falou, vou sair escondido de madrugada. Vem um cara me buscar, o cara da própria instituição vem ali, porque ele morava ali dentro do Dr. Lauro. Diz que a casa dele está na entrevista, o José Roberto disse que a casa do Dr. Lauro era 700 metros do pavilhão das crianças. Gente. Olha que dedicação. Então ele conta que ele resolveu sair às escondidas, marcaram de sair 3 da manhã, mas um trabalhador da casa descobriu, ouviu o burburinho, conversa e descobriu desse plano e contou para as crianças. E contou para todos os professores, os voluntários, as pessoas que trabalhavam lá já nessa época que tinham voluntários. E eles resolveram fazer uma homenagem, chamavam ele de paizinho, como a gente chamava o seu Hugo aqui também. Vamos fazer uma homenagem para o paizinho. Então eles fizeram um hino, foram preparando, porque era uma viagem para dali 1 mês, 2 meses, então deu tempo deles ensaiarem, cantar. Quando foi, conta o Zé Roberto, que ele tinha 5 anos, né, 9 anos, entre 5 e 9 anos, nessa época. Ele conta que devia estar com 7, 8 anos, eles fizeram uma muralha de crianças na frente do portão que sai da instituição. E daí o carro do Dr. Lauro foi saindo e deu de cara com aquela multidão, né, de crianças, mais os dirigentes que estavam juntos, né, coordenadores, e eles começaram a cantar. A noiva já no carro, porque ela veio
de outra cidade, passou por ali, eu estava já no carro, parei junto para Viracopos, esperar o primeiro voo que iriam levá-los. E eles vão até o portão, ele desce do carro e começa a abraçar um por um. E abraça, e beija, e abraça. E quando está na metade, ele já desiste da viagem. Ele desistiu. Então ele volta para o carro e diz para a noiva, o casamento marcado lá nos Estados Unidos. Ele volta, fala para a noiva, olha, eu não vou. Aí a oportunidade que você vier, que você possa vir, a gente casa aqui. Ela falou, se eu não voltar, eu falei, então fique à vontade. Você segue teus estudos e eu vou seguir a minha missão. Eu vou ficar. E ele fica. Até o final da sua vida, enquanto ele pôde trabalhar, ele morava ali. Depois eu não sei para onde ele foi, podemos estudar. Hoje não é difícil encontrarmos os textos. Mas aí o Dr. Zé Roberto falou assim, olha, lá em Guarulhos, que parece que voltou a funcionar de novo lá, o Hospital Colônia Padre Bento, houve uma vez um médium muito famoso na região que foi visitar lá, ele saiu fazer palestras e iam visitar sempre o Hospital de Anceniano, como o Chico sempre fez, não sei se vocês sabem. Chico Xavier todo ano ia para Goiânia, no Hospital Colônia de Anceniano, todo ano. O Chico tinha visita aos ancenianos. Então ele era muito amado, ele chegava, imagine as pessoas como aguardavam a vinda do Chico. Assim era também nas penitenciárias, que o Chico ia todo Natal em Uberaba, em Pedro Leopoldo, ele ia visitar os presos. Na cadeia pública de Pedro Leopoldo, na penitenciária, todo Natal ele ia. Fosse 2 dias antes, sempre ele ia, a programação. Então, os médios, expositores famosos, conhecidos, eles tinham esse costume de quando passavam pela região, iam lá no Hospital Padre Bento, para fazer a visita aos ancenianos, deixavam palestra. E esse médium foi lá e ele recebe a mensagem de um espírito. E esse espírito, mensagens maravilhosas, e depois que ele termina, ele diz assim, aqui ao meu lado está o espírito de Lauro de Souza Lima, nosso doutor Lauro, paizinho. E ele não quer se manifestar pela humildade dele, mas porque ele era conhecido em todo lugar, onde se falava em ascenistas, o doutor Lauro era conhecido pelo amor que ele tinha pelas crianças. Então ele diz assim, vocês não sabem quem foi o doutor Lauro. Quando Jesus saiu da Galileia, que foi para a Judéia, atravessava a Samaria, na passagem por um vilarejo, ele ouve um chamado em alta voz. Se volta, eram 10 leprosos. E um deles, em nome dos 10, gritava, Senhor, Senhor, tenha piedade de nós. O Espírito foi lembrando da passagem. Tenha piedade de nós, Senhor. E Jesus olha para eles com piedade. E pergunta, o que vocês querem que eu faça? E eles dizem, quero que o Senhor nos limpe. Eles eram chamados de impuros, os ancenianos naquela época, leprosos naquela época. Então Jesus limpava a impureza quando curava uma doença de pele. Então Jesus olha para eles com imensa compaixão, que nós não temos condição de aquilatar. O amor de Jesus por nós, que chamaríamos de desconhecidos, para Jesus, que chamaria de irmãos. Vocês têm sempre no coração de vocês, gente, que vocês são irmãos de Jesus. Nós somos irmãos de Jesus, amados por Jesus. Jesus nos conhece pelo nome, cada um. Quando a gente vem aqui numa casa cristã, de qualquer natureza, quando a gente vai em busca de Jesus, Ele já estava conosco lá em casa. Ele sabe quem nós somos, nossas vidas pregressas, de nossas tendências, de nossas quedas, de nossas possibilidades nas quais Ele investe. Jesus vai investir nas nossas possibilidades espirituais, de maneira que Ele diz que não veio para os sãos, veio para os doentes, para que transformasse os enfermos em sãos e de sãos em trabalhadores da sua seara. Então Jesus investe em cada um de nós, para que a gente recolha no nosso coração essa piedade com que Ele olha, essa compaixão com que Ele olha para cada um de nós, para que a gente acolha aquele amor com que Ele nos envolve,
sintamos o benefício daquele amor de qualquer forma, seja na forma da cura da lepra, e transformemos isso em serviço, em trabalho para os nossos semelhantes que são irmãos de Jesus, como são nossos irmãos. Então é muito importante. Jesus, teoricamente, não tinha nenhum vínculo com aqueles 10, mas espiritualmente foi para eles que ele veio, foi para nós que ele veio. Então ele olhou para aqueles 10 com uma compaixão de tal tamanho que nós não temos condições de aquilatar. Ele olhou para aquelas criaturas, ouviu eles dizerem que queremos que o Senhor nos limpe, e ele disse: então que assim seja feito. Volte para os juízes e faça conforme está na lei. Quando era diagnosticada a lepra, eles eram obrigados a se apresentar ao Sinédrio para serem dados como semi-mortos. Era registrado no Sinédrio. Quando, se alguém fosse curado, que era praticamente impossível, deveria voltar ao Sinédrio para seu nome ser novamente registrado como no livro dos que estavam vivos. Então, quando Jesus diz a eles: faça como está nas leis, eles ainda não estavam curados, mas eles receberam aquele tsunami de amor, que veio com tanta força, que eles viraram de costas e voltaram para ir lá no Sinédrio, e só perceberam que estavam sendo curados no caminho. Então os evangelistas registram que eles foram sendo curados enquanto caminhavam de volta para a cidade, para o cartório. Eles vão sentindo as peles se transformarem em peles sadias, e um deles se sente tão tocado por aquele momento que ele volta, se joga aos pés de Jesus, chorando, emocionado, e agradece Jesus. E aí Jesus deixa uma lição interessante para nós. Não eram 10 os que foram curados? Só um voltou para agradecer. Então veja o estágio da humanidade que nós vivemos. Nós estamos no estágio do pedir, mas não estamos no estágio do agradecer ainda. Na nossa prece, esses dias eu fiz uma gravaçãozinha chamando-nos de pedintes eternos. Nós somos pedintes eternos. Seu Hugo que falava isso para nós. Nós somos os pedintes eternos. Quando que nós vamos tornar nossa prece em gratidão? Ao dia que recebemos, mas quantas bênçãos nós já não recebemos? Olha para nós, olhemos para as nossas vidas. Quantos momentos difíceis que nós não atravessamos, muitas vezes não foram impedidos. Nós tivemos de atravessá-los, mas passamos por eles. Quantas vidas físicas nós já não deixamos, passamos pelas mortes. Quantas reencarnações nós já não tivemos, passamos pelas voltas. Então nós temos muito a agradecer. Quanta paciência Deus Pai misericordioso tem conosco, a ponto de mandar o seu filho dileto, como o próprio Pai fala. Uma vez me perguntaram, Deus já se falou? Eu digo 2 vezes. Deus falou com a humanidade 2 vezes. Lá no Monte Sinai, dizem que foi Deus que falou, diz Moisés. Então são 3 vezes, se foi Deus que falou. No Monte Tabor, quando ele fala para os apóstolos, quando está materializado, diante de Pedro, Tiago e João, está materializado Elias, o profeta, Moisés materializado, Jesus transfigurado. Uma voz se ouve dizendo: este é meu filho dileto, em quem me comprazo. É a voz de Deus falando, de Jesus. E tem um outro momento que as pessoas não percebem, quando os apóstolos, na intimidade com Jesus, falam: mestre, o Senhor fala tanto do Pai para nós, por que o Senhor não nos apresenta o Pai? Sabe o que Jesus responde? Ouçam a resposta, busquem no Evangelho, que diga se foi Jesus que falou. Mas eu tenho estado sempre convosco. O que os apóstolos perguntaram? Por que o Senhor não nos mostra o Pai? O que Jesus responde? Mas eu tenho estado sempre convosco, e vocês dizem que não me conhecem? Era Jesus que estava falando? Não, era Deus, era o Pai, porque Jesus não era o Pai. Ele sempre disse: meu Pai, vosso Pai, meu Deus, vosso Deus. Então ele sempre tornou distinta
a separação entre ele e o pai. Eu sou um filho. Meu pai, eu conheço o meu pai, eu vim do meu pai, teu pai é o pai. Mas quando ali atravessa, quando ele responde, eu tenho estado sempre convosco, não era Jesus falando. Porque eles perguntam, o Senhor não vai nos apresentar o Pai, mas eu tenho estado sempre convosco e vocês não me reconheceram? Quem que está falando? Então ali é a terceira manifestação de Deus, uma opinião minha. Mas vocês vão estudar, se vocês acharem que se ele fosse Jesus, eu acho que é Deus. E Jesus diz a Allan Kardec, se ele foi médium de alguém, ele foi médium de Deus. Porque ele era um espírito puro, ele não podia, não precisava ser instrumento de ninguém, a não ser de Deus. Então o Dr. Lauro está lá do lado, na reunião mediúnica, não se manifesta pela humildade. E o espírito que se manifesta diz assim, Lauro era aquele leproso. Então, ele voltou com tanta gratidão pelo que Jesus fez por ele, que ele nunca abandonou o amor por Jesus. Os tempos passaram, os anos passaram, as encarnações passaram, e ele estava ali deixando o noivado, deixando a ONU não, a Organização Mundial de Saúde, deixando o exterior, o lugar onde mais tem condições financeiras para estudar, para ficar com os anciãos, seus irmãos. Obrigado a todos.